Espaço agora ao comentário com Rui Malheiro, comentador desportivo. Boa tarde, Rui. Boa tarde. É inevitável, temos de começar pela atualidade e pela conferência de imprensa de José Mourinho. Parece cada vez mais distante a hipótese de Mourinho treinar a seleção nacional. Sim, seria sempre complicado. Admito que José Mourinho tivesse interesse em servir Portugal, neste caso, que é uma situação bastante complicada em que a seleção portuguesa está neste momento, mas o Real Madrid teria sempre dificuldades em aceitar este tipo de situação. Porque, para além da pressão enorme sobre o clube, não só dos adeptos, como também da imprensa, que é quase ao minuto, também o Real Madrid teria o problema de resolver a questão dos jogos que acontecem logo depois do período da seleção. Tem ali um duplo jogo com o Málaga fora e com o AC Milan para a Liga dos Campeões em casa e provavelmente a preocupação seria grande também em relação a esses jogos por parte dos diretores do Real Madrid. Percebe-se a vontade de José Mourinho, mas também entende-se a vontade do Real Madrid, não libertar o técnico. Claro que sim. Em relação ao Real Madrid, já falei. Em relação a José Mourinho, creio que era um serviço que faria à seleção portuguesa, tendo em conta que são dois jogos decisivos, dois jogos que Portugal precisa de vencer, tendo em conta o Euro 2012. E nós sabemos que se Portugal falhar a qualificação para o Euro 2012, criar-se-á uma situação bastante grave para o futebol português. Desde o início também esperava-se que fosse uma hipótese extremamente inviável, desde o início. Sim, seria sempre complicado. A questão do José Mourinho ter contrato com o Real Madrid seria sempre um fator que complicaria esta negociação. Agora, um primeiro ponto, e que Gilberto Madeiro conseguiu, foi convencer José Mourinho a aceitar o convite, ficando depois o Real Madrid com a capacidade de fazer a decisão, sim ou não. Agora fala-se novamente de Paulo Bento. Sim, João, vamos um bocado de encontro àquilo que falámos há uma semana. O tempo é muito curto e cada vez é mais curto e esta solução José Mourinho permitiria, por exemplo, a Gilberto Madeiro ganhar tempo para escolher um selecionador e provavelmente um diretor técnico nacional, já que depois destes jogos, o próximo jogo só seria em junho. Assim, há uma necessidade de tomar rapidamente decisões que acaba por conduzir, e como falamos há uma semana, para um técnico nacional. Vamos então também falar um pouco da Liga Europa, que foi disputada ontem. 2 vitórias para as equipas nacionais. Começam bem as equipas portuguesas. Sem dúvida, são 2 excelentes resultados. Sublinho, obviamente, o resultado do Sporting contra a equipa que eu considero a mais forte, juntamente com o Sporting do grupo. Um jogo em que o Sporting, o Paulo Sérgio, tomou a decisão de apostar numa renovação do 11, já que só manteve 2 jogadores que tinham disputado o jogo com o Olhanense, e com uma alteração tática, passou do 4-4-2 losango, que não produziu grandes resultados frente ao Olhanense, e que, diante do Lille, o Sporting apresentou-se num 4-4-2 clássico, partindo algumas vezes num 4-2-3-1 com o recuo de Postiga. O Sporting abordou de forma inteligente o jogo, enquanto conseguindo impedir aquilo em que o Lille é sobretudo forte, que é a jogar em contra-ataque e em ataque rápido. O Sporting deu posse de bola à equipa do Lille, que sentiu bastantes dificuldades para conseguir impor o seu jogo. Acresce ainda que Cabai e o Hazard, que são 2 das principais unidades do Lille, começaram o jogo no banco. Rui, pergunto-te agora sobre o derby que se vai disputar no próximo domingo. Benfica e Sporting, com estas vitórias na Europa, vão mais motivados e mais confiantes também para esse derby de domingo no Estádio da Luz. Sim, vencer causa sempre que as equipas fiquem mais motivadas, obviamente. Mas um derby tem sempre também a sua motivação suplementar. No caso deste Benfica Sporting, é certo que ambas as equipas não podem perder pontos. O Sporting já está a 5 pontos de Futebol Clube do Porto, o Benfica está a 8. Portanto, não há espaço para erro. E, claro, isso torna que ambas as equipas tenham que jogar para vencer, até porque o empate já nesta altura será complicado, quer para uma, quer para outra. Um comentário também ao excelente início de época que o Porto tem feito. São 8 jogos oficiais e 8 vitórias. Impressionante, Rui. Sim, sem dúvida. Supera as expectativas e nota-se que mesmo não jogando um futebol fantástico, o Porto sabe ser paciente, como aconteceu ontem frente ao Rapid de Viena. Uma equipa que se fechou muito e que o Futebol Clube do Porto soube esperar para vencer. Não conseguiu fazer de forma tão sólida o seu jogo de posse e circulação de bola, conseguiu chegar lá através de bolas paradas. Foi assim que marcou o primeiro gol, foi assim que marcou o segundo gol. Rui, agradeço o teu comentário
Marcamos talvez encontro para a próxima semana, Rui. Bom fim de semana. Muito obrigado. Marta Rangel, fica por aqui a edição de Desporto. As notícias seguem contigo.